Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo mais uma vez em nossos estúdios a advogada previdenciarista Marcela França. Hoje nós vamos falar das 7 deficiências que podem dar direito à aposentadoria. Doutora Marcela França, mais uma vez, seja bem-vinda aos nossos estúdios. Hoje nós vamos falar direto, com aquelas pessoas que têm PCD, é isso? Exatamente, pessoas que podem ter direito a uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, doutora, como é realizada a análise e a perícia do INSS das deficiências que podem dar direito a uma aposentadoria PCD? Fábio, a lei é quem vai determinar quais critérios, quais aspectos serão analisados para a concessão ou não da aposentadoria da pessoa com deficiência. Lembrando que a perícia para a aposentadoria PCD, ela é multiprofissional, ela é multifuncional, ela é realizada tanto pelo perito do INSS, mas também em conjunto com o assistente social. Então, primeiro faz a perícia com o médico perito e depois com o assistente social. Então, quais seriam os critérios analisados para concessão de benefício da pessoa com deficiência? Você comentou anteriormente que passa por uma perícia técnica, E o que mais seria feito? Então, o aspecto técnico mesmo para a análise profunda da deficiência do segurado do INSS é quais são as barreiras que ele encontra? Quais são as barreiras que uma pessoa que tem questões auditivas, questões de visão, questões físicas, questões sensoriais, quais são essas barreiras? As barreiras, quais são as limitações que ela tem? Porque a aposentadoria PCD nada tem a ver com a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria PCD são as barreiras que o segurado encontra tanto na sua vida, no seu dia a dia, como no seu trabalho. Agora, essas limitações, essa deficiência, ela tem que ser superior a 2 anos. Doutora, mas só o relato dessas pessoas servem ou tem que ser tudo documentado? Tudo deve ser documentado, Fábio. Em alguns quadros, além de ter os documentos, relatórios médicos, são necessários os exames também. Cada quadro clínico vai exigir um tipo de exame e a história, a história daquele quadro clínico. Gostaria que você explicasse um pouco para o nosso público qual que é o método utilizado pelo INSS para o preenchimento destas informações para conceder ou não a aposentadoria PCD. O método utilizado pelo INSS, ele parece um questionário. Ele, assim, o perito e o assistente social, eles vão preenchendo os requisitos, qual a pontuação que esse segurado fez. Se chama IFIBRA, é o Índice de Funcionalidade Brasileiro. Então, dependendo da pontuação que esse segurado alcançar, tanto com o perito do INSS como com o assistente social, é que vai ser decidido se ele tem direito ou não à aposentadoria da pessoa com deficiência. Agora ficou aquela curiosidade, quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, quais são as 7 doenças que podem dar direito à aposentadoria PCD, doutora? Nós vamos falar 7 principais, as mais comuns. Lembrando que na nossa região nós temos a cardiopatia grave, nós temos a deficiência visual congênita, nós temos a perda da visão, nós temos a surdez bilateral, nós temos a visão monocular, nós temos a deficiência física, que é aquela visível, sim, e nós temos a deficiência física não aparente, que na minha opinião ela deve ser a mais difícil de ser enquadrada, porque aí nós vamos encontrar pessoas com TDAH, nós temos pessoas com autismo, nós temos pessoas com deficiências sensoriais, que tem que haver uma sensibilidade maior, tanto do perito da INSS, ele tem que ser mais humano, tanto o perito como o assistente social, para poder enquadrar e entender essas limitações que esses segurados têm. Doutora, agora me surgiu uma dúvida, O TDAH dá direito à aposentadoria PCD? Porque hoje a gente viu que deu um boom aí nas pessoas que têm o TDAH, na detecção do TDAH. Exatamente. Inclusive, o INSS, agora foi bom você ter tocado esse assunto, ele vai fazer um levantamento, ele vai fazer uma revisão de vários benefícios que é o LOAS-BPC, a Lei Orgânica da Assistência Social, benefício de prestação continuada para aquelas pessoas com essa deficiência de autismo e TDAH. O que eu estudo, o que eu vejo na prática do escritório, é que normalmente o autismo ele vem acompanhado de uma outra deficiência, o TDAH às vezes também. Então, normalmente não é só um quadro clínico,
clínico, quando a deficiência ela é sensorial, quando ela é neurológica, quando ela tem essa patologia, ela vem acompanhada de outras patologias para poder enquadrar. E essa revisão vai ser feita porque houve realmente, conforme você falou, um número muito alto de concessão desses benefícios nos últimos 2 anos, ou seja, quantas pessoas tinham direito e não sabiam. Agora nós vamos falar da cardiopatia grave. Quais são os principais aspectos, doutoras, que precisam ser analisados para conceder essa aposentadoria? Porque tem muita gente que tem cardiopatia, né? Por isso que eu sugeri na pauta, né, a gente conversando, que a gente fala sobre a cardiopatia grave, porque ela é pouco falada. Você vê que todos os outros quadros clínicos são quadros clínicos que as pessoas conhecem, mas ninguém sabia da cardiopatia grave. Inclusive, quem já aposentou e é cardiopata grave, tem direito a uma revisão na sua aposentadoria. Então, o que é cardiopatia grave? Ela é definida pela segunda diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela é que vai definir quais são as limitações desse coração. Esse coração, quais são as limitações dele? Elas são permanentes? Né? A perda funcional desse coração, ela é permanente, ela é definitiva? E mais, essas limitações, essas barreiras desse coração que perdeu um pouco da sua funcionalidade, ela vai afetar a sua vida profissional, mas ela também vai afetar a sua vida pessoal. Ela é aguda, ela é congênita, ela pode ser um outro quadro clínico? Pode. Então, só a Sociedade Brasileira, essa diretriz é que vai definir se realmente essa cardiopatia grave pode dar direito ou não à aposentadoria PCD. Lembrando que essa deficiência ela tem que ser superior a 2 anos. Ela não pode ser algo temporário. Ela tem que ser aguda, ela pode ser aguda, ela pode ser crônica. Então, nós vamos ter essas situações. Doutora, você comentou anteriormente algumas doenças, né, que entram aí como deficiências que podem garantir a aposentadoria. Mas existe uma lista fixa que garantem essa aposentadoria ou não? Fábio, com essa nossa conversa, nós descobrimos que não existe essa lista. Por quê? A perícia ela é multiprofissional, né? Ela é multidisciplinar. Aí a importância da profissional especialista em direito previdenciário, advogado especialista em direito previdenciário. Por quê? Não adianta a pessoa ter o problema e ela não fazer a solicitação correta da sua aposentadoria. Porque se o INSS, se você pede uma aposentadoria por tempo de contribuição, o INSS não vai te dar uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Você tem que fazer o quê? Fazer o pedido correto, você tem que juntar a documentação correta, você tem que juntar os laudos corretos, você tem que linkar a data do início do adoecimento, se houve um agravamento, se só houve uma continuidade, se há um controle desse quadro clínico, para que então o INSS vá analisar o seu pedido. Então, quantas pessoas têm direito, tiveram direito à aposentadoria da pessoa com deficiência e não solicitaram? Então, não existe. O que você tem que entender é todo quadro clínico, você tem que ter um histórico, você tem que guardar toda a documentação, tanto relatórios médicos como exames e inclusive internações. Então você que está nos acompanhando, que tem alguma deficiência, pode ser ela aquela aparente ou não, procure uma advogada previdenciarista que você pode ter direito a uma aposentadoria. Lembrando que essa matéria, esse nosso bate-papo, né, doutora, fica disponível no site da doutora. Qual é, doutora? Que é marcelafranca.com.br, Marcela com 2 L's. E agora também no Instagram da TV Cidade, que você pode seguir lá, @TV Cidade Itaúna. Todos os nossos bate-papos, reportagens, matérias ficam disponíveis lá. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia e até a próxima. Eu que agradeço, Fábio. Até a próxima.